Aqui é a Nicole do Aprimoramente e essa aula é muito importante, pois ensinarei de forma bem prática como aproveitar melhor o seu tempo com as melhores técnicas de estudo. Querer aprender uma matéria e gastar muito tempo não é garantir que você realmente aprenderá. Então, o que fazer e o que não fazer? Essas são as questões que trataremos nessa aula. Como estudar para aprender a matéria de verdade, não se iludindo, isso é, se esforçando, mas não rendendo. Ilusões de competência é quando você usa métodos de estudo ineficazes que enganam a sua mente, fazendo-o pensar que estava aprendendo algo quando, a maior parte das vezes, estava perdendo seu tempo, não fixando bem a matéria na memória de longo prazo. Então, eu quero ensinar você a fazer o seu tempo de estudo ser mais valioso. Alguns itens são surpreendentes, então confira. O que vamos analisar são as seguintes técnicas: ler passivamente, ler e relembrar, ler com tempo entre leituras, repetições espaçadas, fazer mapas mentais ou mind maps, dar uma olhada em exercícios, olhar textos impressos ou eletrônicos, ler e sublinhar, ler e fazer pequenas anotações, fazer resumos e fazer testes antes da prova. Para facilitar a compreensão, vou utilizar placas verdes para as técnicas boas, placas amarelas para técnicas que exigem atenção e placas vermelhas para técnicas que fazem você perder tempo. Então vamos começar. Apesar de muitas pessoas acharem que a base de todo o estudo é simplesmente ler o conteúdo, saiba que, se você só ler, não será tão produtivo quanto se acrescentar algo simples e poderoso no meio dessa técnica: relembrar. Melhor técnica, então, do que ler várias vezes passivamente é ler e relembrar. Depois de ler o conteúdo, simplesmente olhe para o lado e veja o que você consegue recordar do que acabou de ler. Isso faz com que você consiga fixar as ideias-chave muito melhor e permite você perceber até que ponto você captou a ideia ou não. Então lembre-se, só ler várias vezes não é estudar de forma eficiente. Alternativas de relembrar mentalmente é falar em voz alta com as suas próprias palavras, escrever a ideia central com suas próprias palavras ou explicar o conceito para alguém. Melhor que decorar palavra por palavra é compreender o assunto e saber explicar com suas próprias palavras. Isso melhora a fixação dos padrões neurais em seu cérebro, fixando a memória. Por quê? Quando lembramos uma informação, o processo de recordar em si mesmo melhora a aprendizagem aprofundada e ajuda-nos a começar a formar blocos. Relembrar mentalmente as ideias-chave, em vez de ler passivamente, vai tornar o seu tempo de estudo mais focado e efetivo. É melhor ler e ver o que entendeu do que ler várias vezes ou mesmo fazer mapas mentais, que veremos em seguida como utilizá-los e quando são úteis. O único tempo que parece efetivo ao reler textos é se deixar o tempo passar entre as leituras, para que se torne então um exercício da repetição espaçada. Então, se você quiser só ler passivamente, repetidamente, utilize a repetição espaçada, que será mais efetivo do que ler o texto várias vezes no mesmo dia. O ideal, então, é você conseguir unir a técnica de relembrar com a técnica da repetição espaçada. Daí utilizará muito bem o seu tempo de estudo e fixará a matéria muito melhor. Por exemplo, ler, relembrar mentalmente, passar um tempo, ler de novo, relembrar mentalmente de novo. Agora vamos falar sobre os famosos mapas mentais. Um mapa mental é um esquema gráfico que mostra as relações entre os conceitos. Você pode fazer no papel ou em apps e sites que oferecem ferramentas para facilitar a construção dos mapas mentais. Eles são bons quando os conceitos já estão bem compreendidos. Não são bons para começar a compreender os conceitos. Funcionam melhor, então, para relacionar os conceitos. Pois não adianta querer relacionar itens que você ainda não compreende bem. Deve-se incorporar bem um bloco básico no cérebro para conseguir relacioná-lo com outros. É como querer saber formar uma frase em outro idioma sem saber as palavras básicas daquele idioma. Muitos estudantes acreditam que simplesmente ler e recordar as matérias não é a melhor maneira de aprender, que precisa de esquemas, gráficos, mapas mentais para aprender melhor. Mas não é verdade. Ler e relembrar serve muito bem para compreender os conceitos. Depois, se usa os mapas mentais para organizar os conceitos de uma maneira lógica, mostrando como estão relacionados uns com os outros. Uma das ilusões de competência mais comum
é apenas olhar uma solução e pensar que já sabe o conteúdo ou a lógica por trás do exercício. No caso de exercícios de matemática ou outras ciências, por exemplo, se você só olhar para o exercício resolvido e achar que já compreendeu por que fizeram assim, então a solução não é realmente sua. Você não fez quase nada para fixar esses conceitos em seu circuito neuronal. Outra ilusão de competência é ter a matéria em texto impresso ou eletrônico na sua frente. Isso dá a ilusão de que a matéria está em seu cérebro e o engana. Por mais fácil que seja ficar olhando um livro ou uma página na web, ao invés de recordar, você pode persistir na ilusão estudando de forma pouco eficaz. Sublinhar ou utilizar marca-texto é algo que deve ser feito cuidadosamente. Senão, pode ser não só ineficaz, como também enganador, pois te faz acreditar que fazendo movimentos com a mão você está colocando o conceito no seu cérebro. O que é melhor fazer, então, do que só sublinhar e marcar o texto, é tentar perceber as ideias principais antes de sublinhar alguma frase. Tentar sublinhar o mínimo possível. É uma frase ou menos por parágrafo. Já escrever palavras ou notas nas margens do texto é uma ótima ideia, pois é uma forma de sintetizar os conceitos-chave. Escrever à mão ajuda você a converter aquilo que está tentando aprender em estruturas neurais de memória. Finalmente, fazer testes antes da prova é uma forma muito boa de aprender mais, de saber quanto do conteúdo está realmente fixado na sua memória e é uma forma de deixar você mais confiante com seu domínio da matéria. Fazer testes é uma ferramenta poderosa de aprendizagem, gera grande concentração mental. Você aprende muito mais em 1 hora fazendo um simulado ou um teste do que 1 hora estudando. Parabéns! Hoje você aprendeu sobre a ineficiência de só ler textos, o poder de relembrar à medida que você lê, o benefício do tempo entre leituras, quando o uso dos mapas mentais é indicado, sobre a ilusão de olhar uma solução ou um texto e pensar que já entendeu a matéria, sobre o benefício de escrever notas nas margens do texto e sobre a importância dos simulados e testes na aprendizagem. A próxima aula será muito interessante para quem quer de verdade melhorar sua capacidade de aprender mais rápido e melhor, pois ensinarei de forma prática como a mudança de certos hábitos vão impactar e muito a performance da sua mente e dos seus resultados nos estudos. Siga comigo o caminho para ir bem na prova.